Olá, empreendedores! Eu sou Gabriel Moya e hoje estou aqui com o professor Nuno Fouto, ele que é professor da FEA USP, também é professor da FIA e da Unifesp. Ele é mestre e doutor pela USP, pela FEA, e fez especialização em Stanford e na FGV. Então ele também é engenheiro pelo ITA e é autor de diversos livros, artigos científicos, tudo na área de administração. E hoje eu estou aqui para conversar com ele a respeito das condições que nascem os grandes negócios e algumas características desses empreendedores. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao professor por estar aqui e disponibilizar seu tempo, disponibilizar todo o conhecimento que ele tem para conversar com vocês. É um prazer, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Então, me conta, professor, para você, quais são as condições que nascem os grandes negócios? Então, no começo, depende muito desse empreendedor que ele não é nem, geralmente, tudo assim, lógico, isso aqui não é uma lei, Então, o que se verifica, esse empreendedor, ele nem é um PhD, ele nem tem um capital intelectual muito elevado, e ele também nem tem um capital financeiro muito elevado. Então é mediano, ele tem alguma educação, ele conhece bem alguma coisa, Então ele percebe uma oportunidade, ele percebe, puxa vida, vamos fazer um sistema aqui operacional, isso aqui é interessante. E aí ele constrói certas hipóteses. Ele diz, não, isso aqui, poxa, se todo mundo compra isso aqui, mas compra em volumes grandes, se eu cortar, igual o Michael Dell, o computador pessoal custava lá um certo valor. Aí ele viu, se eu comprar as partes e montar as partes, nossa, eu consigo baixar o preço e ainda ter uma margem enorme. Ele estava fazendo faculdade, ele não era nenhum, Aí começou a montar lá na garagem dele, Então ele começa a dizer, a minha hipótese é, eu consigo comprar as partes, eu consigo montar isso com a facilidade, eu vou ter um resultado bom. Então, o que acontece é que esse empreendedor, ele percebe uma oportunidade, e aí a característica dele de rapidamente pôr o bloco na rua. Geralmente, ele não fica planejando muito, ele não fica querendo construir grandes business plan. A maioria não faz business plan. A maioria, puxa, eu acho que dá, deixa eu ver se eu consigo testar, faz um protótipo, faz alguma coisa, ganha um cliente, começa a desenvolver, porque ele acha que o produto correto é aquele, o preço é aquele, o cliente é aquele, a maneira de distribuir é aquela, a maneira de comunicar é aquela. Aí o que acontece? Ele rapidamente, no período, em menos de um ano, ele começa a ter contato com o mercado. E aí ele começa a verificar onde que a hipótese estava certa, onde que estava errado, o que que ele, puxa vida, isso não era bem assim, o que que eu quero dizer? Não, o preço não é bem esse, não é exatamente isso que o cliente precisa, ou o cliente não é esse, o serviço não é esse, ou a maneira de distribuir não é essa. E aí vem o traço do empreendedor, que é construir essa relação causa-efeito de maneira correta. Então, existe um certo mito de dizer que o empreendedor é aquele cara que persiste, é aquele cara que é o cara de visão, que enxerga aquele futuro e fica e na rota como se fosse alguma coisa flexível. Não é isso que a gente verifica nesses grandes negócios. Nesses grandes negócios, ele encontra uma possibilidade, uma oportunidade, e ele tem a habilidade de transformar aquilo em alguma coisa execuível e logo para o mercado, rapidamente, e aí, geralmente, ele encontra os erros nas suas hipóteses. Então ele, não é bem isso, não é bem aquilo. E na hora que ele, e aí é traço dele, na hora que ele reconstrói a relação causa-efeito, na hora que ele corrige a empresa, quer dizer, aí então a gente até diz, é uma adaptação oportunista, porque não é que ele planejou, ele pensou, ele viu, quebrou a cara, e quando ele quebra a cara, não é que ele fica insistindo, ele refaz a relação causa-efeito e aí muda o produto, ou muda o cliente, ou muda o preço, ou ele reconstrói. Bom, não era bem isso, na realidade o que o mercado precisa é aquilo. E aí ele redireciona, e aí é que a coisa começa a deslanchar. Alguns casos, a ideia surge até meio que por acaso, até por algumas coincidências, O importante é que ele está ali, ele está no campo, ele está presente, ele passa por ele e ele captura a ideia. Mas não é aquele mito
de um empreendedor ser um gênio, né? Ele geralmente vão chamar de gênio depois que a empresa está muito grande, mas não foi nada de assim muito extraordinário, né? Ele não, a ideia é que não, a evidência mostra que o empreendedor ele não é nada de espetacular, mas também não é um qualquer. É um cara que tem ali algumas características interessantes, né? Geralmente é um cara vendedor, né? É um cara que não passa por um potencial cliente a incerteza que ele sabe que tem o negócio, porque está ainda muito incipiente. Ele constrói, tenta vender uma imagem de uma coisa muito mais sólida do que efetivamente é, porque não é aquela ideia de eu monto o produto ou o serviço completo, está tudo prontinho e agora eu vou vender. Isso funciona numa iniciativa marginal. Se eu vou abrir uma casa de pão de queijo, esse nível de empreendimento, tudo bem, que é um negócio estabelecido, você só tem que seguir as boas regras da administração. Um bom lugar, gerenciar, ver os custos, né, planejar direitinho, e você vai e toca. Nós estamos falando de uma outra coisa, de um espaço que não estava ocupado e de pessoas que vão pegar aquela oportunidade e vão daí fazer um grande negócio. Né? Você pega o Facebook quando nasceu, para onde vai isso? Né? Como que nasceu? São histórias muito interessantes. E para fazer isso dá dinheiro, né? Então não pode ser qualquer um, mas também não é nenhum gênio da lâmpada. E tem alguma habilidade que ele precisaria desenvolver, que o senhor percebe que seria importante para esse momento que a empresa passou por um estágio de treino, por um período inicial e agora vai realmente começar a alavancar? É uma habilidade de realmente trazer o que precisa, né? Reconhecer, reconhecer o que é necessário, né? E trazer as pessoas certas, né? E sempre focado no direcionamento do negócio. Porque o negócio, ele pode ter começado de uma maneira, mas o mercado muda também, né? Então, se o mercado não muda, está bem estabelecido, ali agora é muito mais de manter a visão, manter o ritmo e conseguir identificar quem é bom para o negócio, quem que vale a pena ele trazer para trabalhar com ele, para agregar, ou quem que não se adapta direito às necessidades da empresa. A outra grande característica é essa questão de você construir, né, uma espécie de cultura, o pessoal fala um mantra, né? Não é tanto visão, essa aqui é uma coisa mais estruturada, é como se fosse isso, mas não para fora, mas para dentro da empresa. É botar a empresa inteira já maior, com grupos maiores, não é, de pessoas, e já alguns departamentos, mas colocar todos alinhados com um objetivo primeiro, o que a gente está, onde que nós estamos querendo chegar, mas de uma maneira simples, botar todo mundo alinhado, né? Não você, nessa hora você construiu uma missão, uma visão, dizendo que você quer ser a melhor empresa, que você vai dar dinheiro para acionistas, isso não significa muita coisa, porque como é que você desdobra isso para dentro? Então você precisa de uma maneira simples, não é? Colocar todo mundo alinhado, porque as pessoas estão trabalhando em departamentos, em setores, em partes do negócio, mas todos precisam estar alinhados com o grande objetivo do negócio. Então ele traduzir isso de maneira simples para manter essa coesão e manter esse vetor direcionado seria, na minha opinião, a grande característica se esse empreendedor continuar no comando do negócio. E a desculpa de que eu gostaria de abrir um negócio, mas eu não tenho dinheiro, se eu tivesse dinheiro, isso não funciona, não serve. Inclusive, na realidade, você está fazendo uma faculdade, se você vê uma oportunidade, se efetivamente é uma oportunidade, você deve tentar pôr o bloco na rua. Só que, para ser empreendedor, não é um estilo de vida, não é uma coisa do tipo, eu sou empreendedor, então eu estou montando uma startup, fim de semana eu estou no clube falando da minha startup que eu estou desenvolvendo. Não, isso é uma coisa que esses empreendedores, eles se mergulham
de corpo e alma a isso. Não tem mais fim de semana, não tem mais feriado, não tem mais horário, dorme lá. Então eles ficam muito focados naquilo que estão fazendo. Então isso é necessário. O pessoal lá em Stanford costuma dizer, você vai empreender para quê? Ah, porque eu quero fazer um bem para o mundo. Não, esquece. Ah, porque eu quero ganhar dinheiro. Não, esquece, vai fazer outras coisas. Você ganha dinheiro com menor risco de ganhar dinheiro se você se formar bem numa boa faculdade para o mercado. E a resposta que parece ser certa é aquela, é porque tem que ser, é preciso fazer esse negócio, então existe uma certa necessidade no mercado, na sociedade, para as pessoas, então precisa ser feito agora, e precisa ser feito por mim, não é por outro. Eu que sou o cara que tem que fazer isso. Então, se você responder isso, né, não, tem que ser feito porque isso vai melhorar, isso vai corrigir algum erro, né, isso é uma coisa boa, é uma coisa que é necessária, precisa ser feito. Precisa ser feito agora. Não é amanhã, não é quando eu me formar, precisa ser feito agora. E eu sou o cara que tem que fazer isso. Se você tiver tranquilo quanto a isso, não tranquilo, mas com uma certeza boa que é isso, então aparentemente você está no caminho certo. Excelente. E aí você vai mergulhar nisso. Eu tive o prazer de conversar com o professor Nuno Folto. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Acho que com certeza isso vai contribuir para vários empreendedores. A gente teve alguns insights muito bacanas. Então, muito obrigado. E eu que agradeço. Muito obrigado.